Shabbat Shalom. Na hora de ir embora, né? Gente, hoje pegamos um incidente no trânsito e acabou demorando quase 1h30 para mim conseguir chegar aqui hoje. Até brinquei com a Jennifer, eu falei assim, vou falar da Paraxá Noa, começou a chover e travou tudo. Falei, é bem a Paraxá de hoje mesmo. Mas o Eterno é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Eu tenho uma sugestão, Raiz está aí. Tomba aí, Raiz, pode parar aí. Tenho uma sugestão, lógico que eu não vou... São quase 9 horas. Parou aí, Raiz? São quase 9 horas. Necessária, conforme o padrão do Senhor. Então, como eu expliquei na sexta passada, glória a Deus. Como eu expliquei na sexta passada, a palavra Torá significa, a melhor definição é instrução, é a maneira que nós temos de sermos instruídos a acertar o alvo. Ela em si não é o alvo, mas é a maneira de acertar o alvo. E nós sabemos que o nosso alvo é Cristo. Amém? Então, Paraxá Noah, ou Noé. Para você que está anotando, N-O-C-H. N-O-A-C-H. Noah. Paraxá Noé. Vocês conhecem muito bem a história de Noé. Amém? A história do Noé, essa paraxá, ela não completa, não só diz respeito ao dilúvio. Se você pegar a paraxá, ela vai do capítulo 6 até o capítulo 11. Capítulo 11 inteiro. Então ela pega o capítulo 6 e o capítulo 11 todo, tá? Então vai acontecer ali a história do dilúvio, mas também vai falar sobre genealogia, que é uma coisa que todo mundo gosta bastante de estudar na Bíblia, né? Todo mundo gosta de estudar genealogia, é uma coisa muito boa de se estudar. Mas se eu falar para você que na genealogia escondem-se segredos e grandes revelações e grandes entendimentos nas genealogias. Não é à toa de falar assim, esta é a genealogia de Adão, esta é a genealogia de Noé, esta é a genealogia de Sete, de Sem. Então não é à toa, tem um porquê, tá? Só para você, depois, você com uma calculadora. Você já leu a Bíblia com calculadora? Leia a Bíblia com uma calculadora do lado e faça as contas da genealogia. Sei que se você não teve essa curiosidade, faça. Por exemplo, no capítulo 5 de Gênesis, vai falar a genealogia de Adão. E vai falar da genealogia dele até Noé. Só que não só fala quem é os filhos, fala também o tempo que o filho foi gerado e o tempo que a pessoa viveu. Amém? Estou gerando uma curiosidade em vocês, para vocês entenderem. Ela não fala o tempo que a pessoa gerou o filho e o tempo que ela viveu na terra. E se você começar a fazer conta, você vai ver quem era vivo na época de quem. E por que isso é importante entender? Como agora eu vou te falar só um segredinho aleatório aqui, mas você vai entender quem estava vivo no dilúvio desse povo. Você vai entender quem morreu antes, você vai entender quem eram pessoas importantes que Noé podia ter tido como referência. Você vai ver lá em Abraão, quem estava vivo ainda. Posso contar um segredinho básico que a gente vai contar na época? Se você fizer conta com genealogia dos filhos de Noé, segura que eu não estou lendo ainda, só estou despertando curiosidade em você. Você vai ver que no momento que Noé estava para gerar ali Isaac, quando Isaac nasce, sabe quem ainda era vivo? Sem. Filho de Noé.
Se você fizer as contas, por isso que quando... Eu vou só despertar, a gente falou isso ano passado. Quando você fizer as contas, você vai ver quem era chamado ali de Melquisedeque. Tem uma vertente que vai mostrar quem era vivo. Sem o filho de Noé, que viu o dilúvio, que estava na arca. Não era morto na época de Abraão. Você olha e fala assim, parece... Não, mas estava ali. Se você fizer as contas direitinho, só estou despertando isso em você, amém? Depois você vai ler a Bíblia com o quê? Com uma calculadora do lado. Outra conta interessante. A palavra de Deus fala que Noé começou a construção da arca quando ele tinha 500 anos de idade. A gente pensa que Noé era, ainda mais com o filme Noé, que Noé era um meninão, né? Gente, Noé tinha 500 anos quando começou a construção da arca. E ele ficou 100 anos construindo essa arca. Ele acabou a arca com 600 anos de idade. E a gente olha, Deus, por que tão tarde? Tudo isso tem segredos. Por que, João, tão tarde? Por que iniciou a arca tão tarde? Eu vou ler um versículo que vai falar que Noé, ele era considerado justo naquela geração. E aí quando eu, João, com a minha curiosidade, comecei a fazer conta, eu fui ver quem era vivo, Renata, na época de Noé. Não, mas quem já era vivo, quem não morreu. Quando Noé nasceu, Adão já tinha morrido. Quando Noé nasceu, Sete já tinha morrido. Vai trocar a pilha? Eu estou despertando algo em você para vocês entenderem algo sobre geração, amém? O neto de Adão era vivo. É engraçado a pensar, mas aquele povo vivia 800 anos, 900 anos. O povo vivia muito. Quem é aqui está mostrando o cara que mais viveu na face da terra, que foi Matusalém. Matusalém viveu 969 anos. E hoje, fazendo as contas, Lemes, eu descobri que ele morreu no dilúvio. Ele podia ter vivido mais. Eu fiz as contas, por isso que eu estou falando, eu li a Bíblia com calculadora. Minha esposa foi até somando, eu falando, ela somando. Mas Matusalém viveu 969 anos, quase 1000, Renata. E pelas contas, ele só morreu porque foi o dia do dilúvio, Simone. Senão Matusalém podia estar vivo mais tempo. Vai saber, Jesus Cristo. Mas Matusalém, gente, era vivo. O pai de Noé, Lemeque, já havia falecido. Já havia falecido alguns anos antes do dilúvio. Mas Matusalém era vivo. Vocês já assistiram aquele filme de Noé com o gladiador? Eu não sei o nome dele, eu chamo do gladiador, né? Vocês assistiram aquele filme de Noé? Reparou que naquele filme eles falam, vamos encontrar com o vozinho Matusalém, mas não mostra o pai de Noé, porque o pai morreu ali. Não morreu quando Noé era menino, né? Mas é um fato, Matusalém era vivo quando foi acontecer o dilúvio. João, e o que isso tem a ver para mim? Saber quem era vivo e quem era morto. Tem a ver, porque você tem que entender que essa é a primeira vez que aparece uma genealogia. Em Gênesis 5, é a primeira vez que aparece uma genealogia. E você reparar, a genealogia começa falando de Sete. Não é? Se você ler, eu estou me adiantando, mas você lê. Adão viveu 130 anos e gerou um semelhante a ele, chamado Sete. E ali começa a falar da genealogia de Adão a partir de Sete. Mas você sabe pela palavra que tem 2 filhos antes. Quem?
E por que a genealogia começa falando em Sete? E vai falar que dele teve nesse tempo filhos e filhas. Por que cita um filho? E aí Sete, você vai ver que Sete também teve o filho. Mas fala que depois desse teve filhos. Deus é fiel à sua palavra. Vou te fazer uma pergunta. Quando o homem peca, quando o homem cai, Adão, Deus dá o juízo, fala ali que o homem agora vai suar, vai trabalhar. Obrigado, Deus abençoe. O homem vai pegar, vai brigar, vai trabalhar. Mas o Senhor dá uma promessa que viria algo da mulher. Você lembra disso? É um estudo, por isso eu vou questionando vocês, amém? Mas Deus fala que viria o quê da mulher? A palavra no original é zera. Literalmente está falando, zera é a mesma palavra usada para espermatozoide, semente nesse sentido. Mas dela viria aquele que pisaria na cabeça e a serpente lhe feriria Beleza, ele prometeu que dela, e ele não estava falando do sentido figurado, falando que de uma mulher qualquer, ele está falando assim, ela carrega uma semente que veio o Messias. E dessa semente virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Não foi o que ele falou? E ele tem compromisso com a sua? Então, se você pegar a genealogia, quem são as pessoas citadas? São aquelas que estão carregando a semente. São aquelas que estão carregando a semente da promessa. Sabe quem estava andando em cada uma das gerações? Posso deixar você agora? A gente pensa que Cristo estava em todas as coisas. Pega comigo, gente. Só de forma espiritual. Não. Eu pegar com você, e se o Eterno permitir, ao longo das paraxás, eu vou falar com você de genealogia. A semente da mulher foi guardada até o nascimento do Mashiach. Por isso, Mateus vai detalhar todas as gerações. Por isso, Mateus começa detalhando, falando assim, quer a prova que esse é o Messias? A genealogia vai mostrar que a semente foi guardada até ele. Vocês estão entendendo aqui? A semente que Deus prometeu que vinha o Mashiach, ele guardou essa semente. Em quem? Depois de Adão? Sete. É Sete. Sem é de Noé. Sete. Ainda. Vocês estão comigo aqui? Sabe o que está falando? Noé era justo e justo. Por que justo e justo? Robson, por que justo e justo? Porque Noé era um homem justo, que carregava a semente da justiça. Esse era Noé. Mas não bastava ele carregar a semente da justiça, ele precisava também ser considerado justo. Então Noé tinha um papel fundamental naquela época. Não só, pensa que Noé não foi só um cara, a gente imagina que Noé foi só, poxa, Noé era justo ali e a nação era ruim, então por isso que teve o dilúvio. Mas tá bom, Enoque, tem cara mais justo que Enoque que andou com Deus e Deus nem morreu.
Então, por que não foi feita a arca na geração de Enoque? Ah, que a terra não era ruim. Já era ruim. Por que então não foi Enoque que entrou na arca? Cara justo que fazia o quê? Não, Enoque tinha semente. João, o que eu estou querendo aguçar? Deus pega daqueles que carregavam a semente. E a palavra vai falar, eu vou ler com vocês, que a maldade chegou a um ponto que naquela geração, naquele momento, vocês têm que entender bem o que eu estou falando agora, para vocês entenderem depois o que eu vou falar de Mateus 24. Naquele momento crucial da geração, o que carregava a semente foi considerado justo. Então, por isso, ele foi escolhido para redimir a terra. Eu não posso contar todos os segredos, não porque eu não quero, porque não dá para ficar indo para um monte de lado, depois nós não volta. Eu tenho que seguir uma linha, mas ao longo das paraxás a gente vai entendendo. Eu só estou te mostrando por que a genealogia antes de Noé, para você entender que Deus está honrando a promessa que Ele fez. Ele está guardando a sua palavra e está mostrando onde está a sua semente, para quando o Mashiach viesse, ele pudesse mostrar para toda a humanidade, está vendo que é Ele? Ele é a justiça prometida lá no jardim. Amém? Então agora sim você vai para Gênesis 6. Tudo tranquilo aí? Estão acompanhando? Amém? Gênesis 6, verso 9, Paraxá 2, Noa. Oh Deus. Oh Pai. Eis a história de Noa. Em sua geração, viu aí bem frisado? Em sua geração, aí não mostra, né? Na época, fala em sua época, na minha versão, em sua geração. Noé era um homem justo e reto. Noé andou com Deus. E Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. 11. A terra estava corrompida diante de Deus, repleta de... Repete aí, repleta do quê? Tinha um monte de gente briguenta, não é isso? Olha para mim, eu falei que ia ensinar algumas palavras, né? Fala violência. Essa palavrinha no original não é só violência, que nem a gente conhece. A palavra aí é Hamas. Já ouviram falar? Hamas? Não pensa que eles escolheram esse nome à toa. Por que o povo do Hamas é antissemita? E por que esse nome? Por causa daqui. Fala assim para o seu irmão, a terra estava cheia de Hamas. Agora eu pergunto para ele, o que é Hamas? E aí o que ele te respondeu? A violência? Não, mas violência é muito vago. Hamas significa um estado absoluto de iniquidade. O ápice da maldade do homem. O ápice da maldade do homem, da iniquidade, da perversão, da promiscuidade. É o máximo do máximo de promiscuidade, o máximo do máximo de violência, é o máximo do máximo de iniquidade. É o homem sendo o homem. Hamas. Então a palavra vai falar que a terra estava cheia do quê? Hamas. Sabe o que é esse nível de iniquidade? Só para vocês terem uma ideia. Esse nível de iniquidade, a lei oral vai falar, a tradição,
vai falar assim que o homem chegou num nível que o homem estava pervertendo o solo, estava pervertendo as árvores, estava pervertendo os animais. Por que Deus mata tudo? Porque Ele está restituindo, eu acho que Ele está regenerando toda a criação, porque o homem perverteu a criação. Isso é Hamas. Não é só um nível de... É um nível, gente, perdão a expressão, mas é um nível de promiscuidade sexual com animais. Ele perverteu os animais. Ele só não perverteu os peixes, por isso que eles se mantiveram vivos. Esse é o nível de iniquidade. Eu vou só levantar uma lebre aqui para você ficar curioso e pesquisar depois, amém? Um pouquinho antes do verso 9 do capítulo 6, você vai ver aquele texto controverso falando que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Já ouviu isso? Que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, e aí nasceram quem? Gigantes. E aí surgem as vertentes. Quem eram os filhos de Deus? Tem uma vertente que fala que eram mas os anjos nunca foram chamados de filhos. Tem essa vertente bem justificada, e eu não vou vir discordar delas, mas eu vim dar uma das posições que para mim é a mais coerente, amém? E mais cabível para entender o antes e o depois. O próprio Moshe, você fala, João, você está indo para lá e para cá. Estou, para você entender. Deus olha para Moisés, vamos lá na frente, só para você entender uma expressão. Deus olha para Moisés, Moshe, e fala que vai colocar ele como Deus sobre Arão. E o próprio faraó o vê como uma expressão, Elohim, como Deus. E quando uma pessoa tinha uma autoridade no nome de Deus, ela era chamada Ben Ha-Elohim, filho de Deus. Era uma expressão para pessoas que estavam falando na autoridade do nome de Deus. Volta para a genealogia. Gente, é estudo. Então eu volto. Se tiver dúvida, você fala, João, calma aí, segura aí, não estou pegando, me perdi. Amém? Só para mim saber, posso continuar? Essa cara foi de tipo Pode seguir? Glórias ao Eterno, Baruch Hashem. Então vamos lá. Voltando para a genealogia. Adão teve Sete ali na genealogia, e fala que ele teve quem depois? Filhos e filhas. Não está falando dos filhos de Caim, mas fala Sete também teve filho? Teve filhos e Caim lá também está tendo filhos e filhas. E aqui está tendo filhos e filhas. E do lado lá está tendo filhos e filhas. E os outros filhos de Adão estão tendo o quê? A terra está povoando, gente. Esse povo vivia 1000 anos tendo filhos e filhas. A gente pega hoje, a gente vive 70 anos com 12, 15 filhos. Imagine 900. Precisava povoar a terra, beleza? Só que se você olhar, tem uma vertente que vai falar que esses filhos de Sete, eles também tinham autoridade, porque eles eram filhos de quem? Filhos de Sete, filhos de Adão, netos de Adão. E tem uma coisa que eu gosto de falar, gente, para desmistificar a sua percepção de quem era Adão. É importante eu entender tudo isso para a Paraxá de Noé. A nossa cabeça a respeito de Adão era um cara o quê? Um vacilão que pecou, saiu e agora vai trabalhar e comer do pó da terra e já era, não é? Quem pegou a Paraxá passada viu
que Adão não era tão vacilão assim. Mas independente, gente, Adão andou com Deus. Adão conheceu a Deus face a face. A memória de Adão não foi apagada. Adão sabia como a lei de Deus, os princípios de Deus funcionavam. E Adão ensinava isso, ele era um detentor, vamos dizer, ele era a Bíblia da época. A gente não para pensar nisso, mas Adão era uma Bíblia da época, ele sabia o que agradava e o que desagradava a Deus. Para que você lê isso aqui? Vocês estão aqui? Para que você lê isso aqui? Para você saber o que é certo, o que é errado, o que agrada, o que desagrada a Deus. Adão sabia isso de cor. Posso provar? Posso provar? Depois do dilúvio, Noé oferece sacrifícios de animais puros. Quem falou para Noé o que é animal puro, o que é sacrifício? Quem falou para Noé? Isso já estava sendo ensinado desde Adão. Adão saiu do paraíso e ensinava a lei de Deus, o homem como viver. E a geração que vem seguindo eram carregados dos famosos sacerdotes que guardavam a lei de Deus. E essas pessoas que detinham a lei de Deus e as ensinavam eram chamados de Ben Elohim, filhos de Deus. Estão entendendo quem eram os filhos de Deus? Vocês estão entendendo quem eram os filhos de Deus? Só que quando eu vou te contar de uma vertente que vai explicar o que é isso dos filhos de Deus, Lemes, tomar as filhas dos homens. Esse tomar é usurpar do direito. Sabe o que era? Vou resumir nas minhas palavras para ficar mais claro para vocês, para nós entender a realidade. Eu usava do meu título de Ben Elohim para tomar, e a lei oral vai falar que o quê? Usar do título para tomar a virgem antes de se casar. Vocês já viram aqueles filmes dos senhores de aldeias, essas coisas que ele tomava? Não, tomava a mulher que queria, fazia o como se fosse o senhor de uma aldeia. Era a mesma coisa. Eu tomava do meu título para fazer o quê? Promiscuidade. Eu usava do título de Ben Elohim para cometer promiscuidade. Então, Márcio, a menina estava para se casar e ele falava assim, não, a virgindade dela é minha porque eu sou Ben Elohim. E o marido fica quieto aí. Aí você vai falar, João, mas e esse esquema aí dos poderosos, grandes, nefilins? Vocês estão pegando aqui? Eu tenho que falar muita coisa, então eu vou explicando e voltando. Amém? Amém? Dá um glória a Deus aí que você está aí ainda. Esses grandes homens, essas pessoas, eu citei aqui no Emmet, eu vou usar a mesma citação que eu citei aqui há 4 anos atrás, né? Uns 4 anos atrás, não foi? 3 anos atrás. 3 anos já, nossa. Eu vou usar a mesma citação. Ó, o poder de uma alimentação, o poder de conhecimento. Vocês já ouviram falar de geleia real? Já ouviram falar de geleia real? Cara para dedéu, geleia da abelha. Só para vocês terem uma noção da eficácia dela. Sabe quanto tempo uma abelha operária vive? 45 dias. Uma abelha operária vive 45 dias. E uma rainha, 5 anos. Qual que é a diferença de uma para outra, P? Só o que elas comeram. Porque a larva é a mesma. Só que 5 larvinhas são separadas e são alimentadas só com geleia real.
Ali sai uma futura rainha, come as outras 4. A que nasceu primeiro come as outras 4. E ela é alimentada com geleia real. E aí ela vive 5 anos. A mesma larva. O que mudou? João, por que você está citando isso? Porque uma vez o Senhor me deu entendimento. Eles carregavam, conheciam o que era certo, o que era bom, o que era de melhor. Então essas pessoas, esses gigantes da época, não eram pessoas com deficiências. Eram pessoas que eram poderosas, viviam fortes, saudáveis. Eram guerreiros gigantes. Esses eram os Ben-Elohim. Pessoas com alta conta. Pensa. Eram sacerdotes do Deus Altíssimo, parecia. E eles usurpavam, usufruíam desse direito de forma pervertida. Esse é uma das definições também de Hamas. Então a palavra vai falar que na época de Noé a terra estava como, gente? Pervertida. Só que não era um nível de iniquidade, e agora isso vai me ajudar a entender Mateus 24. Não era um nível de iniquidade de ímpios. Era um nível de iniquidade de homens tementes, ou melhor, não tementes, conhecedores da lei de Deus. Quando a palavra vai falar que a terra estava cheia de violência, ela está apontando, não era só o ímpio estar ali fazendo maldade. Eram os conhecedores do bem e do mal, conhecedores da lei de Deus, detentores do que agradava e desagradava a Deus, assim como Noé, do que era sacrifício, do que era puro e do que era impuro. Noé fez o primeiro sacrifício ali de animais puros, porque você vai ver que quando a historinha que a gente conhece é que foi um par de cada bichinho na arca, né? Se eu falar para você que não. Era um par de cada bicho impuro. Os animais puros eram 7 pares. Por que, João? Porque eu ia oferecer sacrifício se tivesse um par só, Robson. Não só oferecer sacrifício, acabou o bicho. Não, eles iam reproduzir, mas logo que desceu da arca, o Noé já havia levado animais puros, para quê? Próprios para oferecer sacrifício. Porque Noé já sabia que sem sangue não há remissão de pecados, a terra não seria redimida, os animais não seriam redimidos, nem os homens, por mais que saíram da arca, seriam redimidos. Porque existia o pecado e Noé sabia. A gente pensa que entrou na arca de alegre, Noé ficou... Noé sabia quem ia, sabia o sacrifício, sabia a lei do sangue. Noé sabia que o sangue fala. Agora, essa série de ministrações, você lembrou algo, né? O sangue de quem falou? Sangue de Abel. Lembra da ministração, P? Vocês lembram? Estou relembrando, então. O sangue de Abel falava, e Noé já sabia do poder do sangue. Por isso, animais puros foram levados para outros pares para fazer o quê? Sacrifícios. Para redimir terra, para redimir os animais. Não era só matou, fez o dilúvio, joga lá e deixa procriar de novo. Não. Sem sangue não há remissão de pecado. Vocês estão entendendo aqui? Então vocês estão entendendo que a paraxá de Noé e a arca é muito mais profundo do que só um monte de bicho e um cara que era bonitinho entrando na arca? Tem todo um contexto. E eu tenho que entender que naquela geração Noé andava com Deus. E aí eu vou chamar sua atenção.
essa citação não era para falar como se fosse assim, Noé era crente e o resto era do mundo. Pega bem isso, gente, isso vai ser fundamental. Não é uma citação para você pensar, Noé era crente e o restante era do mundão. Noé era crente no meio dos... Noé era reto no meio dos conhecedores de Deus. Noé era temente no meio dos que temiam a Deus. Por isso, no versículo 9 vai citar aqui naquela... Não cita naquela geração, fala na sua geração. Pega essa referência, gente. É como se eu falasse assim. Não é época. Por isso que naquela versão fala época, eu li nessa outra que fala na sua geração. Era como se fosse falar o seguinte, Beth. No meio desses que deviam ser os justos, Noé era justo. Isso aqui é da toalha? É. Minha mão brilhando aqui. É da toalha. Vamos ver, né? Olhei aqui, eita, é da toalha. Estou todo brilhando. Vocês estão entendendo? João, Noé era justo no meio dos que conheciam a Deus. O que isso tem de impacto na minha vida? Noé fez a arca, construiu a arca. Agora você vem aqui no capítulo... Deixa eu ver se eu não me perdi. No capítulo 7, no verso 23. Capítulo 7, verso 23. Oh, glória a Deus. Eu vou ler nessa versão, depois eu leio uma palavrinha aqui, como ela está no original, que vai te fazer entender algo e mudar a tua cabeça. Eu já fui até ministrado aqui. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só o quê? Pode falar. Só restaram Noé e aqueles que estavam com ele na arca. Ponto, segura. Posso falar como que é essa frase? Só restaram? Muda aí essa expressão e fala assim para o seu irmão. Só Noé foi deixado. Segura essa expressão. Fala de novo para ele não esquecer. Fala, só Noé foi deixado. Glória a Deus. Agora você abre Mateus 24. Oh, aleluia. Vocês estão aqui? Tá tudo bem? Glórias ao Eterno. Baruch Hashem. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Foi para Mateus 24? Só Noé foi o quê? Amém. Vamos ler Mateus 24 agora. Para achar Noa. Mateus 24, no verso 36. Não, 32, volta um pouquinho. Mateus 24, 32. Que a figueira lhes ensine uma lição.
Você vai ver que no capítulo 24 o Senhor está falando do tempo do fim, rumores de guerra. Mas calma que não é o fim. Segura que não é o fim. Mas no verso 32 fala assim, que a figueira lhes ensine uma lição, que os ramos brotam, as folhas aparecem. Vocês sabem que o verão está próximo, 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está às portas, 34. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu, na outra, 36, perdão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Glória a Deus. Segura. O que o Senhor está falando? O que Yeshua está falando aqui? Aprenda com a figueira. Você pode não saber certinho, mas os sinais vão mostrar a época que você está e o momento. Primeiro alerta, você não vai ser pego despercebido. Amém? Primeiro alerta, você não vai ser pego despercebido. Não. Segundo, você não sabe o dia e a hora, não é? Mas você sabe o tempo, a estação. Glória a Deus. Agora vamos para o 37. Qual é a paraxá que nós estamos estudando? Noa. Verso 37. Como foi nos dias de... Assim também será na vinda do Filho do... Aleluia, vou ler na minha versão. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noa, 38. Nos dias antes do dilúvio. Nos dias do dilúvio? Do dilúvio? Nos dias... O que eu estava falando para você que estava acontecendo na época do dilúvio? O que se multiplicou na terra? Hamas. Mas qual que era o perigo daquela época? Qual que era o nível de Hamas? Qual que era o nível de Hamas? A iniquidade no meio da onde? Dos que conheciam. Opa! Aqui não está falando de um nível de iniquidade de quem está fora. Está falando de um nível de iniquidade de quem conhece. E Deus fala que no dia da vinda do Filho do Homem, como vai ser? Como nos dias de Noé. Está pegando? Cita, vou ler o 38. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se a casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam nada. Não sei como está nessa versão. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Gente, segredos de Noa e Mateus 24. Eu tenho que entender qual que era o problema da época. Sabe por quê? Eu parei lendo esse texto e fiquei na minha cabeça. Eu falei assim, rapaz, será que a iniquidade era mais naquela época do que agora? Gente, não tem lógica. O nível de perversidade do homem ser mais lá do que era agora. Vou te falar por quê. As ferramentas que a gente tem para ser iníquo hoje, eles não tinham na época.
O nível de maldade do homem hoje é muito maior do que o nível de maldade do homem da época. O nível de atrocidade que o homem faz hoje é muito maior que o nível de atrocidade que fazia na época. O nível de perversão com animais é muito maior do que era na época. Eu estou lembrando, Renato, do videozinho que você postou, da Damares falando algumas coisas. Aquilo é uma vírgula perto do que realmente acontece ainda. E já escandaliza, já é um nível. O próprio Eterno falou que no tempo do fim o sujo vai ficar mais sujo ainda. Aí me levantou a pulga. Será que ele está falando que antes ainda era pior do que agora? Aí eu fui ler na íntegra os textos e fui perceber quando a frase fala, na sua geração Noé era um homem justo, está falando do quê? Do nível de iniquidade dos que conhecem a Deus. Porque aquele nível de iniquidade era praticado por aqueles que conheciam a palavra. João, mas não tinha Bíblia. Já expliquei. Conheciam o que agradava e o que desagradava a Deus. E no tempo da vinda do Filho do Homem, o que vai acontecer? Não é que o mundo vai ficar pior, porque o mundo já está péssimo. O tempo do fim vai ser marcado por aqueles que conhecem, estarem ficando igual os que estão lá fora. O tempo do fim, quando cita que ficaria como no tempo de Noé, é a citação do que, Lemes? É aqueles que conhecem a palavra. Conhecedores da palavra, começam a usar da própria palavra. Ai, não veio o texto, né, AP? Tempo do fim, sabe o que vai ter? Comichão no ouvido. E vou procurar mestres que me favoreçam, que falem aquilo que eu quero ouvir. Tanto errado é o que tem comichão, quanto que ensina o que quer ouvir. João, mas por que você está citando isso? Eu estou citando isso para você entender o que é essa frase falando no tempo de Noé. Então os nossos olhos não têm que ficar temerosos pelo nível de iniquidade do mundo. Os nossos olhos têm que ficar temerosos pelo nível de iniquidade dos de dentro. Vocês estão entendendo? Esse termômetro que começa a mostrar, está perto a vinda do Filho do Homem. E qual que é o problema de João? Então é para mim olhar só para saber quando Jesus volta. Só para mim saber. Não, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Para que nós não tomemos, como está falando aqui, como foi falado lá, que quando chega a época, não vamos nem perceber. Sabe o comparativo que ele está falando? Pega o texto no geral e mostra. Ele está falando assim, a figueira vai te dar uma lição. Vocês vão perceber a época, o tempo, a estação. E aí depois ele está falando que aquele que não entrou é o que não percebeu nada. Então ele está falando assim, sabe qual que é o nosso perigo também? De não perceber, não discernir os tempos e os modos. Não estar atento à figueira e conseguir enxergar as épocas. Com todo respeito, nunca foi tão visível pessoas crentes não discernindo tempos e modos, épocas e situações. Não discernindo coisas espirituais e coisas naturais. Não discernindo, e aí esse é o perigo. Nós
Se não estivermos discernindo, não vamos perceber a vinda do Filho do Homem. Sabe para quem que ele está falando? Filhos. Não é mundo. A gente pega e classifica isso como mundo. A gente classifica isso como mundo, como sendo aqui, aquele que está dentro aqui da igreja, beleza, vai entender o tempo, e aquele que está fora vai estar despercebido. Ele está pondo como na época de Noé, que fala da sua geração. Sabe o que está falando, Lemes, ali? Não está falando do pessoal do mundo. Aqui em Mateus 24 não está falando do pessoal do mundo. Está falando de nós. E o texto depois vai mostrar isso, que aí eu falei para você segurar uma palavrinha, qual que é? Noé foi o quê? Esqueceu, né? Noé foi o quê? Deixado. E o restante foi o quê? Levado. Você entendeu? A gente aprendeu errado a vida inteira, tem até uma pregação. Noé foi deixado. E o restante foi levado. E aí o que eu estou chamando sua atenção antes da gente ler esse versículo para fechar? Em cima desse texto ele não está falando de nós que estamos em Cristo e quem está no mundo. Ele está falando de quem está em Cristo, está desapercebido e estar atento. Por isso que agora vem a famosa citação do deixados para trás. Texto. Até o dia que Noé entrou na arca, verso 39. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente dessa forma quando o Filho do Homem vier. 40. 2 homens estarão no campo, um será e outro será. A gente sempre pensou que o levado foi para o céu e o deixado ficou para a grande tribulação. Não. Ele está citando como no dilúvio. Ele está falando de 2 que estavam trabalhando juntos no campo. Não está falando de um que estava no campo e um que estava na cidade. Está falando de 2 que estavam no mesmo arado. Sabe o que está falando? Olha para o seu irmão e fala: nós, crente, se a gente ficar desapercebido para os tempos e modos, um será levado e eu não quero ser levado. Porque a citação do levado, tem até uma pregação do Zanona. O AP já citou uma vez, eu acho, do deixados para trás. Já viu, AP? Que a gente entendeu errado, que vai explicar bem só esse texto. Mas é isso, a gente sempre pensou, vai ser levado. Estão 2 no campo, e aquele um será levado para o céu, em glória, e outro. Se o reino dele vai ser aonde? Então o ruim é quem for. E a própria citação, por isso que eu falei, segura a frase de Noé. Noé foi deixado com a sua, não no sentido de deixado de lá, deixado para lá. Só ele foi deixado habitar sobre uma terra redimida. Entenda, gente, dilúvio vai falar de uma situação, de uma ação de um homem para redimir a terra, para o povo poder habitar nela de novo. O que é isso? Quando o Filho do Homem vier, ele vai restaurar todas as coisas. Aí você recebe um corpo glorificado e habita onde? É esse o conceito de Mateus 24. É a Paraxá Noa. Você vai receber uma terra restituída. Ele vai restaurar toda a terra. Você vai receber um corpo glorificado e vai reinar aqui com ele numa terra nova. Em algumas partes, por causa do Messias, sim.
Então, aí vira seita. Mas por isso que eu estou falando, a gente entendeu esse conceito errado. O Noé é uma tipificação do filho do homem, gente. Do Mashiach. Porque Noé era um cara justo que carregava o quê? A semente. Quem é a semente? O Mashiach, que redimiu toda a terra. E aí pôs um novo povo em cima. Filhos e filhas. É a mesma coisa. Você vai ser deixado. Os outros serão levados para uma morte eterna. E você vai ser... Essa morte para você não é morte. Você vai receber um corpo glorificado ou vai ser ressuscitado. Para habitar aqui com Ele. Vocês estão entendendo? Só que, João, o que é isso? A Paraxá Noa vai me mostrar quem eu devo ser. E no meio de onde eu estou, como eu devo me posicionar. Porque senão eu, como conhecedor da palavra, posso não perceber nada. E eu nunca vi uma geração dentro da igreja tão desapercebida como essa que nós estamos vivendo. Uma geração dentro do Evangelho, tão desapercebida, com tanta falta de discernimento das coisas espirituais. Deixando passar os tempos e os modos. E quando ele vir, esse povo não vai perceber. Não do mundo, dos de dentro. Dos de dentro. Vocês estão entendendo o peso disso aí? Nossa casa, todos aqui sabe o que é? Por causa que é assim. Você é um pouco... Quem está no mundo? Ah, João, já está perdido. Não, há esperança. Porque ele pode se converter. O problema é quem está aqui e vai saindo. Se ele chegar ao ponto de sair, ele não volta. Não estou falando se desviar, não estou falando esfriar, eu estou falando se apostatar. E é isso que ele está citando. É aquele que está aqui dentro, vai chegando num ponto de apostasia que não volta. Por que João não volta? A atenção de Noé é essa. Por que não volta? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O cara que é do mundo tem a chance de receber quem? E o cara que vai apagando o espírito, vai receber quem para convencer ele do pecado? Então, se ele não se convence do pecado, como se arrepende? E se não se arrepende, como ele vai ter a vida eterna? Isso é a famosa blasfêmia contra o Espírito. É você chegar a um nível de apagá-lo da sua vida, que você tirou a ação dele da sua vida. E se você tirou, como você se convence? Não tem mais jeito. Não há mais perdão, mas não porque ele não quer te perdoar. É porque você o apagou. E só apaga quem um dia esteve pronto. Não, isso tem a ver com Noa totalmente. É desse povo que Noa está falando. Por isso que eu citei dos Ben Elohim, dos tementes. Por isso que eu citei esses, porque é no meio dos conhecedores. Essa frase é fundamental. Na sua geração, Noa. Pegou a visão? Entendemos Noa? Pode perguntar. Acabou meu tempo. Nesse ano, casou ali certinho, assim, acabou a festa, entrou a Paraxá de Noa.
Eu falei para você estudar a genealogia. Depois você vai lendo com calma a genealogia, você vai entendendo. Os homens justos da época ali, a genealogia, todos morreram antes do dilúvio. Daquela genealogia, todos morreram, menos Matusalém, e tem um porquê. Mas todos os outros morreram antes do dilúvio. E só encontrou-se quem com a semente ainda? Noé. Então, no meio daqueles, um estava ainda cumprindo o seu propósito. Tem uma midrash que vai falar assim: cumpra o seu propósito no meio da sua geração, para não perder a sua arca. Pegou? Cumpra o seu propósito na sua geração, para não perder a sua arca. Vamos orar? Glória a Deus, para achar Noa. Tem muito mais coisas, mas hoje o Eterno colocou para falarmos isso. Todos ficaram, obrigado pela sua disposição, perdão novamente pelo time, mas o Eterno nos deu a graça, nós gravamos, né, Raíssa? Vai postar depois? Aleluia, o Raíssa vai postar e você vai poder assistir a Paraxá completa de Noa de novo. Se coloque de pé, vamos orar, nós já ceiamos, eu quero finalizar orando com você. Oh, Pai amado Jesus, nos encontre como homem justo em nossa geração, Pai. Para não sermos levados. Acho que o título daquele filme, 1, 2, 3, Deixados para Trás, estava meio errado. Vocês já assistiram esse filme? Nossa, é daí, acho que eu sou mais antigo aqui na época de convertido, hein? Já assistiu, não já, mano? Ah, obrigado, Marcos. Porque acabei de me converter, 17 anos, deixados para trás, 1, 2, 3. Aí juntava os jovenzada toda para assistir esse Deixados para Trás. Eu lembro que eu acabei de ir para a igreja, os jovens foram todos na casa da famosa Tia Bel para assistir Deixados para Trás, 1, 2 e 3. Ai, Deus, mas aí você sabe que eu acho que está meio... Nem Marcos. Acabei com o título do filme. Dá para assistir, dá para assistir. Os conceitos hoje eu olho e falo, Deus, a gente entendeu tudo errado na época. Vai mudando, o Senhor vai nos dando, Ele vai nos aprofundando, né? Vai nos revelando, até a volta dele, Ele vai nos revelando cada vez mais. A palavra fala assim, aprenda uma lição com a... Posso contar um segredinho último para a gente orar? Sabe o que a figueira significa? O povo judeu. A gente não gosta disso, mas a figueira é a tipificação do povo judeu. Aprenda uma lição com eles, o Senhor está falando. Não é a figueira a árvore, é com eles. Porque quem guarda as festas? Quem dá a folha, os frutos, as luas... Então ele está falando assim, volta para eles e olha, porque vocês vão começar a entender tempos e modos. Já estava registrado isso. Amém? Vamos orar? Obrigado, gente, mais uma vez. Eterno Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado pela tua misericórdia de não ter... deixado com que esse conteúdo, meu Pai, que veio do Senhor, não de mim, meu Pai, pudesse ter sido passado, tanto na minha vida quanto nos irmãos, meu Pai.
Obrigado porque o Senhor preparou esse momento, meu Pai, independente dos intempéries, o Senhor preparou esse momento para falarmos sobre Noa e para entender que nós precisamos estar atentos para não sermos levados, meu Pai, no nosso tempo. Senhor, desperta na nossa geração discernimento, Pai. Não permita com que cada um que está aqui, meu Pai, não perceba nada. Que nós possamos perceber todas as coisas, meu Pai, que nós possamos entender todas as coisas, Jesus. Não permita que nós ficamos desapercebidos, Pai. Senhor, eu te agradeço a fidelidade de cada um, meu Pai, que ficou até agora. Que o Senhor possa restituir a saúde, que o Senhor possa restituir a força física, que o Senhor possa restituir a mente, que o Senhor possa restituir o coração, que o Senhor possa trazer revelação, que o Senhor possa dar paz, descanso, cura, no nome do Teu Filho Jesus. Pai, por isso que nós os abençoamos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê paz, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom.